Insights, o podcast do Bradesco. E o mercado de biometano é um mercado muito promissor e relevante. Então, hoje, mais de 65% de todo o transporte de carga no Brasil é feito na forma rodoviária com caminhões a diesel. O biometano pode substituir o diesel e reduzir 90%, 91% das emissões. E o custo do produto final é mais barato do que o diesel. Você descarboniza economizando. Além disso, o Brasil também inovou na régua de medição. A régua de medição do Brasil estabelecida é uma régua no ciclo de vida inteiro do produto, que a gente chama, do poço ao túmulo. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Com 65 anos de história, a Copersucar é hoje a maior empresa exportadora de açúcar e etanol do Brasil e uma das maiores do mundo. Como essa gigante se movimenta e impulsiona o setor na transição energética? Quais são os próximos passos? Para saber mais, hoje no Insights vamos conversar com o CEO da Copersucar, Tomás Manzano. Tomás, seja muito bem-vindo ao Insights. É um prazer estar aqui hoje com vocês, participar desse podcast, dessa conversa, desse bate-papo. E é uma honra para a Copersucar aqui, poder trocar ideias sobre o Brasil, sobre a transição energética e sobre a nossa realidade atual. Legal, vamos falar bastante sobre isso. Quem está conosco também para essa conversa é o André Moore, Head do Investment Banking. André, obrigada por participar. Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui. Obrigado, Tomás, por participar dessa nossa podcast. E temos ainda na nossa mesa o superintendente de negócios do Bradesco Corporate, Davi Bessegato. Davi, obrigada pela participação. Obrigado pelo convite, Priscila. Tomás, seja muito bem-vindo, André. Tomás, começando aqui por você, Como o próprio nome diz, Copersucar, a gente está falando aqui de uma empresa que nasceu como uma cooperativa, Ela nasceu da associação de diversos produtores de açúcar e etanol em 1959. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse ecossistema dessas empresas, coligadas, como elas diversificam ainda mais a atuação da Copersucar. Legal. A Copersucar, como você disse, é uma companhia que foi fundada em 59. Nós nascemos como uma cooperativa naquela época e a história da Copersucar se mistura um pouco com a própria história de desenvolvimento do Brasil, de desenvolvimento do agronegócio, e de desenvolvimento do setor sucroenergético. Naquela época, em 59, o modelo desenhado foi um modelo muito feliz porque ele uniu um universo de produtores no Brasil para poder ter escala e representatividade e uma voz comercial conjunta, sem eles serem sócios nos ativos de produção. Foi assim que nasceu a Copersucar. E nessa história de 65 anos, tudo o que a Copersucar criou, desenvolveu, aprimorou, foi relacionado sempre a esse core do campo para o mundo, com uma origem agrícola, industrial, e depois com o desenvolvimento de uma logística, de um parque de distribuição e de um know-how comercial. Então, todos os negócios que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, e essa transformação é mais uma evolução, foram sendo formados blocos especializados para atender uma produção do Brasil para o mundo, para o próprio Brasil e também para o exterior. Então, assim nasceu a nossa plataforma de açúcar, assim nasceu a nossa plataforma de etanol, mais recentemente a nossa plataforma de energia elétrica, e assim também deve nascer outras plataformas de produtos em escala para produção de alimento e produção de energia renovável. Falando um pouquinho dos negócios, hoje a Copersucar está organizada numa forma de uma holding, como você comentou, que controla esses negócios especializados, alguns por si própria, controlando 100% das operações, outros através de parcerias estratégicas que foram sendo formadas ao longo do tempo. E a gente atua hoje em algumas dimensões. Uma primeira dimensão de alimento natural, uma dimensão de açúcar, produção de açúcar. A Copersucar tem uma base de produção muito robusta. A gente criou a Alvean em 2014, naquela época foi uma associação com a Cargill para formar uma grande plataforma global de açúcar. A Alvean de 2014 para cá duplicou de tamanho, ela já nasceu como a maior trading de açúcar do mundo, ela duplicou de tamanho nesses últimos 10 anos e o foco especializado é
acordar e dormir todo dia respirando o universo global de açúcar. A Alva hoje atende clientes em mais de 70 países. A gente tem também uma plataforma de etanol, e ela tem 2 dimensões, é uma dimensão Brasil, etanol produzido de cana-de-açúcar, e uma dimensão Estados Unidos, etanol produzido de milho. São os 2 maiores mercados, né, de etanol do mundo hoje, e a Copersucar está presente nesses 2 mercados, e essa plataforma de etanol no Brasil, hoje, é uma associação da Copersucar com a Vibra, uma sociedade, né, 50% cada um, que deu origem à Evolua há 2 anos e meio atrás. A Evolua é como parecido com o conceito que a gente tem na Alva, é aplicado para etanol no Brasil. Essa plataforma hoje, né, comercializa aí cerca de 30% do etanol comercializado aqui no país. E nos Estados Unidos a gente tem também uma outra plataforma, a EcoEnergy, foi uma companhia que a Copersucar adquiriu em 2012. Naquela época o foco era só o etanol, e ao longo do tempo a gente também entrou no mercado de gás natural. A EcoEnergy hoje está entre as 15 maiores comercializadoras de gás nos Estados Unidos, e é uma operação hoje mista, etanol e gás natural. Tem um pouco também de início de operação agora em energias renováveis, energia solar, geração de energia solar no futuro próximo, e também biodiesel e outros combustíveis. Além disso, a gente tem um negócio de logística. Esse negócio tem uma origem na Copersucar já há décadas, que é a plataforma para poder distribuir os produtos. Então a gente tem uma operação portuária em Santos bastante relevante, a gente tem terminais de transbordo no Brasil, no interior do Brasil, a gente opera grandes contratos com ferrovias e operadores logísticos, e esse negócio tem um foco específico de eficiência em transporte de cargas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre transição energética, a gente vê várias oportunidades de descarbonização nesse ramo de negócio de logística também. Mais recentemente, a gente formou uma plataforma, também é uma parceria da Copersucar com a Comerc, de comercialização de energia elétrica de biomassa, energia elétrica renovável. A partir de bagaço de cana? Sim, a partir de queima de bagaço, e também, né, combinando outras fontes de energia renovável, solar, eólica, outras fontes de geração de energia. O foco dessa empresa é comercialização de energia no mercado livre, né, que tem evoluído bastante aqui no país. A gente também tem um outro negócio, que é um negócio de logística dutoviária para transporte de etanol subterrânea, né, para sair do modal rodoviário de transporte com caminhões para transportar através de dutos, que é a Logon, que também é uma sociedade hoje em parceria com a Copersucar, Raízen e Petrobras. Hoje já existem 1.000 quilômetros de dutos transportando volume relevante de etanol, e tem outras fases do projeto que continuam nessa linha de descarbonização. Esse projeto nasceu já há mais de 12 anos atrás com essa visão de mudar a matriz de transporte no Brasil. E o nosso negócio mais antigo, eu diria, né, a nossa plataforma, que tem origem em 1969, foi criada pela Copersucar naquela época, o CTC, né, um centro de tecnologia. O CTC hoje é uma sociedade com participação de vários sócios. A Copersucar tem uma participação direta lá, junto com algumas usinas, que é uma empresa específica com foco em aportar tecnologia para aumentar a produtividade da cana no Brasil. Então, todos esses negócios têm um conceito comum, e desde a nossa origem como cooperativa, é um conceito de especialização. São negócios para atuação em escala, com foco em especialização. Obrigado, Tomás. Aproveitando esse gancho, as usinas associadas hoje também são os acionistas da Copersucar, né? Conta para a gente como é que é essa dinâmica entre Copersucar e os acionistas, né? E como a governança hoje da Copersucar impacta a tomada de decisão, estratégia desses grupos. Legal, Davi. O nosso modelo hoje, né, ele é composto por 22 acionistas, são 22 grupos econômicos que detêm hoje 38 usinas aqui no Brasil, e representam aí cerca de 18% da produção da moagem de cana aqui da região Centro-Sul. Esse modelo teve origem lá em 59, né, dessa forma, os produtores focados da porteira da usina para dentro, como a gente chama. Então o foco deles é eficiência agrícola, eficiência industrial e de transformação da cana e extração, né, em produtos. E toda esta escala migra para a Copersucar poder comercializar, escoar e atender os clientes.
Essa governança é uma governança muito madura, a nossa origem é uma origem como cooperativa, né? Então a governança corporativa na Copersucar é algo muito evoluído, porque é praticado há 65 anos, né? As regras são muito claras, né? O ambiente é um ambiente de colaboração, de consenso, as decisões são todas discutidas de forma ampla, né, com os acionistas, e ela é simples, né? Pela característica do nosso negócio, nós somos diretos, objetivos, pragmáticos. O produtor, acionista, está lá vivendo a realidade do campo todo dia, conhece o mercado, conhece a cultura, conhece o produto. Então, essas decisões são muito fluidas, eles estão juntos há muitas décadas, né? Então, e todos os nossos negócios estão relacionados a um mesmo core, que é um core de energia, seja ele na forma de combustíveis renováveis, de energia elétrica ou de novos potenciais que a gente vê pela frente, seja na forma de alimento, né, de açúcar ou insumos para a produção de alimentos. Simples, mas muito competentes, né? E Tomás, aproveitando essa discussão sobre essa transição de cooperativa para uma SA, né? Então, primeiro, qual que é o valor percebido para os seus acionistas /cooperados hoje da Copersucar como plataforma, né? É um valor só de valor econômico ou ainda é um valor de infraestrutura e execução para eles, né? E em cima disso, está dentro da agenda de vocês expandir o número de acionistas e cooperados? André, essa pergunta é interessante, ela tem várias dimensões, né, de valor, eu diria. Existe um valor que é um valor econômico de você agregar uma escala e ter uma voz única para colocar os seus produtos no mercado. Então, ao longo dessas décadas, a Copersucar desenvolveu um know-how, né, muito competente de atingir destinos, prospectar outras geografias, desenvolver logísticas eficientes para poder mover produto. Então, a gente sempre costuma dizer que uma usina sozinha não enche um navio, mas um conjunto de 38 usinas permite você ter uma operação portuária, você ter um terminal de transbordo, você fazer contratos em grande escala com ferrovia. Então, tem um valor econômico que vem dessa escala de operação conjunta. Existem outros valores que são valores oriundos do modelo da cooperativa. A cooperativa existe até hoje, né? De 59 foi criada, ela existe até hoje. E a Copersucar SA foi um veículo novo criado em 2008, 2009 para poder destravar um crescimento. Então tem outros benefícios que vêm da cooperativa. Numa sociedade cooperativa você pode atuar como um agente financeiro, você pode tomar recursos no mercado, repassar para os seus cooperados, você não tem carimbo do produto específico, é como se fosse uma grande consignação que todo mundo entrega o produto e depois você rateia o benefício para trás. Então tem um outro bloco de benefício que é um benefício de atuar na cooperativa. Esse benefício, eu diria que, resumindo, ele tem 3 dimensões. Uma financeira, de custo de capital, porque o risco da cooperativa ele é enxergado, né, pelo sistema financeiro como menor do que um risco individual de cada player. Ele tem um benefício de portfólio de produtos, então a cooperativa permite que todo mundo participe do portfólio geral, e você tem usinas vocacionadas para fazerem produtos específicos, dado a localização geográfica, o tipo de cana, a variedade, até a característica industrial. E existe um terceiro bloco, que é um bloco de flexibilidade. Você tem uma otimização logística. Como numa cooperativa, eu não preciso... Se vocês dois são cooperados e eu fiz uma venda de produto só da sua unidade, por exemplo, os dois recebem um rateio dessa venda. Então, isso é muito eficiente porque eu consigo otimizar a logística, tirar o produto e entregar para o cliente mais próximo e todo mundo se beneficia, né, desse sistema. Além disso, tem um outro benefício, que é um benefício da Copersucar SA, dessa grande holding que a gente está falando, que é a possibilidade de que com essa escala mínima você passa a avançar na cadeia. Então você tem condição de ter uma trading específica fora do Brasil, você tem condição de ter uma operação nos Estados Unidos, você tem condição de ter um porto, como eu falei, porque essa escala mínima te garante isso, e a partir do momento que você faz isso, você abre essa plataforma para transacionar volumes de terceiros. Então hoje, nessa evolução, cerca de 1/3 só de todo o volume que a gente movimenta são volumes produzidos pelos cooperados. 2/3 são volumes que a gente atua no mercado, porque o sistema se tornou extremamente eficiente. Quando eu tenho acesso a uma ferrovia em larga escala, eu me torno um corredor logístico eficiente e presto esse serviço para qualquer um que queira transportar o produto. Então, essa é a beleza do sistema. São vários valores, né, somados num conjunto de negócios. Perfeito. E a ideia de trazer novos cooperados é alguma coisa...
Sim, nós temos um objetivo de crescimento, a gente vem crescendo de forma relevante, né, da criação da Copersucar S.A. em 2009 para cá, a companhia multiplicou por 20 de tamanho. Em moagem de cana, né, o conjunto de usinas cooperadas nos últimos 6, 7 anos, a gente tinha uma base de produção de 85 milhões de toneladas de cana, representava aí mais ou menos 13% da moagem total. Hoje a gente tem 110, 112 milhões de toneladas, então houve um crescimento relevante, que ele veio principalmente de crescimento dos próprios grupos, né? Investiram, expandiram área, compraram outras unidades, então num crescimento, né, robusto, e isso deve continuar à frente. E a gente também teve a entrada de alguns novos grupos. Nos últimos anos a gente teve a entrada de 2 grupos e a gente tem o objetivo de continuar aumentando essa base de produção para pelo menos aí 25% do total de moagem no Centro-Sul, aí num horizonte de 3 a 5 anos, né, chegar aí em 150, 170 milhões de toneladas de cana. Então isso pode vir através de novos cooperados, pode vir através de crescimento dos próprios cooperados e pode vir também de algum tipo de parceria comercial de longo prazo, que não necessariamente precisa ser um cooperado, né? Como a gente já tem esse sistema hoje montado, se você é uma usina independente, você quer comercializar sua energia elétrica, a gente tem uma plataforma. Você quer comercializar seu etanol? Também tem. Você quer transportar o seu produto? Também. Você quer exportar seu açúcar? Também. Então pode haver modelos onde você pluga produtores na plataforma numa combinação que ele queira, né? Que seja conveniente para ele. Perfeito, obrigado. Legal. Tomás, nesse momento vocês estão reposicionando a companhia, né? Levando em conta hoje os desafios das mudanças climáticas e a necessidade da transição energética acontecer, né? Como a Copersucar está atuando e está se posicionando nesse caminho? A gente vê, Davi, com muito otimismo, o grande potencial ainda não explorado, principalmente para combustíveis renováveis, né? De produtos com origem em insumos ou subprodutos da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar hoje é uma cultura fantástica, né? Uma das mais eficientes formas de se converter luz solar em energia. Hoje a gente já tem um amplo portfólio de produtos que vem, né, desse conceito, que geram alimentos e combustíveis, mas ainda existe um potencial muito grande de explorar novas possibilidades. A gente tem possibilidades, né, de biodigerir resíduos dos processos produtivos para gerar gás. Esse gás pode produzir biometano para substituir diesel ou substituir o gás fóssil. A gente tem a oportunidade de utilizar o etanol para produzir combustível de aviação. A gente tem a oportunidade de usar o etanol para produzir produtos derivados de químicos fósseis ou insumos para a produção de alimentos e bebidas. Então tem um portfólio amplo de possibilidades que eu diria que foi acelerado depois ali do período de pandemia e também em função do agravamento das condições todas, né, de transição energética e condições climáticas, que a gente pode falar um pouquinho delas também. Então, hoje, a nossa visão estratégica, os nossos objetivos, a gente tem uma série de projetos relacionados a isso, estão direcionados a explorar em escala essas possibilidades que hoje são muito mais concretas do que eram alguns anos atrás. Hoje elas já são viáveis economicamente, hoje elas já têm uma escala relevante e por estar no Brasil, que também tem um contexto de uma matriz de energia limpa, incomparável, pode, né, colocar o setor numa outra, né, etapa, eu diria, num outro patamar que talvez seja maior do que tudo isso que a gente criou até aqui. Tomás, e o SAF faz parte dessa mudança? Faz sim. Peraí, vamos só explicar para os nossos ouvintes o que é o SAF, né? Que é o combustível de aviação sustentável, né? O SAF, complementando aqui a Priscila, ele é um pouco diferente do conceito que a gente tem aqui do etanol na gasolina, né? Ele não é um blend. O SAF, o combustível sustentável de aviação, é a mesma molécula do querosene que hoje é fóssil, mas produzida a partir de insumos renováveis, onde você consegue gerar esta molécula com uma intensidade de carbono muito menor, e isso não requer adaptações na motorização do avião, na turbina e por aí vai, no sistema logístico que existe hoje de transporte. Então, ele é muito eficiente sobre esse ponto de vista. É um mercado enorme de volumes consumidos no mundo inteiro,
que hoje pode ter a oportunidade de ser produzido com várias matérias-primas renováveis, onde o etanol é uma delas. Você pode produzir SAF de óleos, né? Você pode produzir SAF de óleo reusado de cozinha, você pode... Óleos de sementes óleos também, de né? semente. E você também pode produzir SAF a partir de uma rota chamada etanol to jet ou álcool to jet, a partir do etanol. Essa rota talvez seja a rota de maior potencial de escala, né? Os outros insumos têm uma certa limitação e também uma certa complexidade de distribuição geográfica, coleta e logística para isso se tornar realidade face, né, o grande consumo que existe de combustível de aviação. Então, o SAF faz parte, sim, desse grande potencial. É um potencial para o Brasil muito relevante pela escala, pelo know-how e pelo sistema inteiro de produção que foi desenvolvido por décadas no setor sucroenergético. E, além disso, uma oportunidade de eficiência na produção local. Para você produzir 1 litro de SAF hoje, você precisa, em números arredondados, 1,7, 2 litros de etanol. Então, como a base de insumo está aqui no país, você tem uma oportunidade de produzir a partir do etanol o produto de valor agregado, né, que tem um volume menor do que a matéria-prima, e exportar esse produto ou mesmo atender aqui no mercado interno brasileiro. Então a gente é bastante otimista, tem alguns desafios ainda de tecnologia, tem alguns desafios ainda de atingir custo competitivo, porque o combustível querosene de aviação fóssil tem uma escala muito grande, já é muito maduro, já é produzido há muito tempo em escala global, mas a gente está no início dessa trajetória. E a nossa visão é que nos próximos 5, 7, 10 anos a gente já tenha uma maturidade, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto uma redução de custo por escala, já que viabilize produções maiores. E, Tomás, aproveitando essa discussão de SAF, e acho que até para contextualizar um pouco para os nossos espectadores aqui, né? Acho que talvez a turma em geral tenha uma percepção do setor sucroenergético como açúcar, né? Ou o etanol do carro lá, que é do carro flex que a gente usa, né? Mas a gente está no mundo hoje, vive no mundo hoje, onde você tem um caminho para a transição energética muito claro, né? Até uma urgência para essa transição energética. E o setor sucroenergético tem um papel importante hoje nessa transição, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua percepção do papel do setor nessa transição energética, né? Dos biocombustíveis, das energias renováveis que saem aqui do processo produtivo do setor. Joe, dando um pouco de contexto da importância que esse setor tem aqui nesse papel de transição. Legal, André. O setor sucroenergético, né, se a gente olhar historicamente, se você dá um gráfico da produção de cana-de-açúcar nos últimos 50 anos, toda vez que o mercado demandou, o produtor, né, entregou em escala soluções. Então, o Brasil, no passado, representava muito pouco no portfólio de exportação, né, de açúcar global. A gente tinha outros concorrentes e outros países. Hoje, né, mais de 60% do produto, né, que supre o balanço livre de comércio de açúcar, 60%, 70%, tem origem no Brasil. E esse consumo é um consumo crescente. À medida que a população cresce, que a renda se desenvolve, o consumo de alimentos aumenta e o consumo de açúcar aumenta. O outro exemplo muito relevante do Brasil, uma experiência, né, extremamente bem sucedida do nosso país, é o etanol. Nasceu lá com o pró-álcool, depois a gente evoluiu para o carro flex. Hoje, mais de 80% da nossa frota é habilitada para rodar com qualquer proporção do combustível. Hoje, essa qualidade do ar já é, né, muito melhor. Quando a gente compara as maiores cidades do mundo em termos de emissão de poluentes, São Paulo, né, tem uma trajetória decrescente e muito disso, né, tem a ver com a utilização do etanol. E essas novas oportunidades que vêm à frente são oportunidades que surgem, e aí está a beleza desse setor, fruto de uma pura economia circular, né? Você hoje produz o produto agrícola, né, a cultura da cana-de-açúcar, através dela você tem um processo industrial que você extrai produtos, isso gera resíduos que você volta para o campo para fertilizar essa cultura, que gera uma outra, né, muda ou uma outra planta que reinicia todo o ciclo. E com o desenvolvimento da tecnologia, a gente vai aplicando novos caminhos para utilizar esses insumos e gerar mais produtos, né? Um deles, muito importante hoje e muito rico,
é o biometano, o biogás. Hoje, para a produção do processo de industrialização da cana, você gera um grande volume de uma vinhaça que hoje é utilizada como insumo de fertilização do campo, ele volta para o campo, e você estabelece um processo intermediário onde você, com bactérias, biodigere essa vinhaça e extrai o gás, né, o biogás. Esse biogás tem um processo de purificação que se torna um biometano, com 95% de pureza de CH4, que é a mesma molécula do gás natural. E a partir daí você pode ter inúmeras aplicações. Você pode usar esse gás para substituir óleo diesel, você pode usar esse gás para queimar e gerar energia elétrica, você pode usar esse gás para substituir um gás fóssil numa indústria que precisa numa caldeira para gerar energia, o gás. Então, o conceito de economia circular, que sempre esteve presente no setor, é expandido, né? Ele é expandido, gera mais riqueza, desenvolve os municípios locais, porque as usinas estão espalhadas geograficamente em regiões muito importantes, né, para aquele município, para a renda, para a população, para a educação local. Então, o setor tem esse papel. Além de ter competência de produtividade, eficiência e custo para atender os mercados, também tem um papel de ir desenvolvendo o Brasil, desenvolvendo novos produtos, contribuindo com a transição energética. Tomás, e falando em transição energética, a gente sabe que é essencial a gente ter pesquisa, inovação, tecnologia, e você tinha mencionado aqui o CTC, né, o Centro de Tecnologia Canavieira. Então, queria que você falasse um pouco sobre o CTC, comentasse também quais as tecnologias que estão sendo desenvolvidas lá, né? E como é que elas vão contribuir justamente para o futuro do setor. O CTC, ele é uma empresa hoje, né, focada em pesquisa e desenvolvimento. É muito interessante a evolução que o CTC teve ao longo do tempo. Como brasileiro, né, é algo que dá orgulho de ver, até, né, convido a todos aqui se tiver a oportunidade de fazer uma visita no CTC. No CTC a gente tem do que existe de mais avançado em termos de tecnologia genética, tecnologia de desenvolvimento de variedades de planta e tecnologia aplicada para melhorar a produtividade da cana-de-açúcar. E hoje o CTC ele tem basicamente 3 grandes, né, linhas ou prioridades. Uma delas é o desenvolvimento de variedades. Antigamente, o ciclo de desenvolvimento de uma variedade levava aí entre 12 e 15 anos. É como se fosse um princípio de produção de medicamento. Você tem um ciclo de pesquisa, de teste, né? Você tem que selecionar aquele gene campeão que é mais resistente ou é mais produtivo. Então tem um processo e um ciclo. E através dos anos, o CTC com tecnologia aprimorou esse ciclo. Esse ciclo hoje leva aí cerca de 8 ou 9 anos. Então você tem através do CTC, lançamentos de novas variedades mais produtivas num ciclo mais curto. E os produtores vão, né, adotando isso, renovando o canavial, e ao longo do tempo isso aumenta a produtividade. O outro foco é um foco de biotecnologia, que é você trabalhar a genética dessas plantas para elas poderem ser resistentes à doença, resistentes a herbicida. Isso também reduz o nível de perdas que você tem, né, depois que uma planta está no solo. Também aumenta a produtividade. E o terceiro, que é disruptivo, é uma evolução e mudança, eu diria que é uma disrupção na forma de plantar a cana-de-açúcar, que é um conceito aplicado de semente, que hoje, né, desde sempre, né, a cana tem uma forma diferente de ser plantada. Você planta a cana com um pedaço do caule da planta, isso você coloca no solo, isso precisa de área para gerar essas mudas, é caro. Isso faz com que o ciclo da cana seja um ciclo de 5, 6, 7 cortes, né, pelo equilíbrio econômico que precisa ter. Com a tecnologia de sementes, esse custo vai ser menor, você vai conseguir renovar o canavial mais rápido e a curva de produtividade, que hoje é decrescente, vai ser mais alta. Então, esse conjunto de frentes do CTC tem hoje condição de, nos próximos 2 anos, ter um portfólio de soluções capaz de propiciar que o Brasil dobre a produtividade da cana na mesma área. Isso vai ser necessário, muito necessário, para atender essas novas demandas de produto que a gente está falando. Combustível de aviação, biogás, biometano, crescimento do consumo de açúcar, crescimento, né, do consumo do etanol no Brasil ou para exportação para blend em outros produtos. Então, é fundamental o CTC e ele tem um papel muito importante para o Brasil e para o setor para poder
nos colocar num outro patamar de produtividade. Tomás, os mandatos de transição energética, globalmente, eles ainda continuam enfrentando muitos desafios para serem adotados de forma consistente pelo mundo, né? Como a Copersucar enxerga essa dinâmica, né? E como vocês contribuem também para essa transição? Os mandatos, Davi, eles são fundamentais, né, para você impulsionar mercados novos e que precisam ser criados ou que têm desafios, né, tecnológicos ou desafios de desenvolvimento de qualquer natureza, né, logístico, comercial, etc. Então, hoje, nas discussões todas de transição energética, a gente precisa criar alternativas para substituição dos combustíveis fósseis. Então, todos os países, ou a maior parte dos países hoje, discutem mandatos para fomentar, né, o desenvolvimento dessas alternativas. Mas só isso não é suficiente, né? E os mandatos também dependem da capacidade econômica de cada país, da característica geográfica, às vezes, e de localização. E isso acaba, às vezes, tornando mais difícil a evolução, porque você tem realidades diferentes e réguas diferentes de certificação, de especificação, às vezes até para proteção local de interesses econômicos, né, de determinada geografia. Então, os mandatos eles são importantes, mas o desafio que a gente vive hoje é que a escala que a gente precisa ter de produtos renováveis é uma escala que precisa ser global. E a gente hoje vive uma teia, né, uma colcha de retalhos de especificações que não conversam, regulações que têm proteção ou incentivos econômicos desbalanceados entre as geografias. Então, como é que a Copersucar atua nisso? Nós procuramos sempre atuar para contribuir com essas discussões, para que o mercado seja livre, para que as regulações sejam o mais padronizadas possíveis, né, e para que haja um fluxo livre de produtos independente da região onde ele é produzido, porque só assim a gente vai conseguir, com escala, ofertar produtos, né, para todas as geografias que necessitam. Não é fácil, isso envolve, né, interesses econômicos, geopolíticos, comerciais, mas, né, a gente é bastante otimista que, no final das contas, a realidade acaba se impondo, né? Então, se a gente precisa de soluções de baixo carbono, a gente precisa ter réguas que meçam isso de forma adequada, a gente precisa ter regulações que sejam aplicáveis e realistas, né? E a gente precisa ter o incentivo econômico para que os projetos nasçam, porque também, se não houver um incentivo econômico, os projetos, né, se não forem viáveis, acabam não acontecendo. E o Brasil está muito bem posicionado nisso. O Brasil, através agora, né, do combustível do futuro, que é a realidade, né, do seu marco regulatório, o Brasil criou um modelo onde a gente é independente em termos de tecnologia, é um modelo agnóstico em termos de tecnologia, né? Qualquer tecnologia é bem-vinda. Além disso, é um modelo que também não tem o carimbo de produtos específicos. Então, todas as soluções que possam contribuir com a redução de emissões são bem-vindas. Combustível de aviação, etanol, biodiesel e todos os outros, biogás, biometano e todos os outros produtos. Além disso, o Brasil também inovou na régua de medição. A régua de medição do Brasil estabelecida é uma régua no ciclo de vida inteiro do produto, que a gente chama, né, do poço ao túmulo. Então, um exemplo, não basta você mensurar emissões, por exemplo, de mobilidade só no escapamento do veículo. Você tem que analisar que energia foi gerada, essa energia energética veio de que fonte, depois o descarte dos componentes, quanto isso, né, contribui para a emissão de carbono. Então, o Brasil foi muito inovador também por ter uma régua completa, realmente focada no objetivo final, que é o objetivo de reduzir emissões. Tomás, aproveitando um pouco essa discussão e trazendo de novo à luz aqui o tema do biogás e do biometano, que eu acho que é uma coisa nova para muitos dos nossos espectadores aqui, né? Qual que é a relevância desses produtos para a redução de emissão de carbono, né? Se pudesse explicar um pouco para a gente. O nosso foco hoje, André, eu diria que
tem muita prioridade no biometano. E por quê? Né? A gente enxerga que deva acontecer com o biometano o que aconteceu com a cogeração de energia pelas usinas há décadas atrás. Num determinado momento, isso não é para daqui 10, 15, 20 anos, é no curto prazo, todas as usinas faz sentido todas as usinas terem uma produção de biometano. Porque a matéria-prima é de graça, é um produto que você extrai através do insumo que você próprio gera. E o mercado de biometano é um mercado muito promissor e relevante. Então, hoje, mais de 65% de todo o transporte de carga no Brasil é feito na forma rodoviária com caminhões a diesel. O biometano pode substituir o diesel e reduzir 90%, 91% das emissões. E o custo do produto final é mais barato do que o diesel. Você descarboniza economizando. Hoje, se a gente olhar a intensidade de carbono do etanol, por exemplo, o etanol brasileiro, que é o etanol que tem a menor intensidade de carbono de todos os combustíveis aí da mobilidade, tem mais ou menos 24 a 28 gramas de CO2 por megajoule. 80% dessa emissão vem de dois fatores. Uso de diesel pelas usinas, porque toda a movimentação logística dos produtos, desde o corte da cana nas colhedoras até o transporte para a fábrica e depois da fábrica para os pontos de distribuição, é feito de forma rodoviária com óleo diesel. E o segundo são fertilizantes químicos. O processo de produção de biometano, você consegue gerar o produto que substitui o diesel e você também consegue biofertilizar o solo e reduzir o consumo de fertilizantes químicos. Então a gente vê com muito otimismo e potencial real do Brasil escalar a produção de biometano. Só a Copersucar, por exemplo, como a gente é um grande movimentador de cargas, hoje mais ou menos 50% do nosso produto é movido de ferrovia, 50% de caminhão. Só a Copersucar a gente tem demanda hoje para 5 a 6 plantas de biometano exclusiva para gerar produto para mover as nossas frotas. As usinas, a mesma coisa. Todo o modal de caminhões para transportar cana também é movido a diesel. Então, hoje a gente tem, já é real, aferido, medido. Hoje a gente já tem uma usina do grupo que já tem uma planta de biometano há mais de 3 anos, está na construção da segunda planta. E essa emissão de etanol hoje, que é 28 a 24 gramas de CO2, nessa usina que hoje só está substituindo uma parcela pequena do diesel, já é de 12, 14, já é 50% a menos. Se a gente extrapolar isso para substituir todo o modal de diesel, a gente conseguiria ter uma usina emitindo 6, 5, 3 gramas de CO2 por megajoule. Com o incremento de produtividade do CTC, a gente conseguiria chegar no etanol carbono neutro. E a gente não está falando isso daqui a 10, 15, 20 anos. A gente está falando isso no horizonte de tempo de 3, 5 anos. Né? Então, ou seja, zeraria a pegada. Zeraria a pegada de carbono do etanol. Então isso é um projeto da Copersucar de ser carbono neutro. Sim, nós temos um projeto hoje para ter produção de biometano nas 38 usinas da Copersucar e para também atuar como um player, assim como a gente atua no açúcar e no etanol, de comercializar biometano, comercializar, distribuir biometano. Então, a gente, no nosso plano de sustentabilidade hoje, a gente tem uma meta de gerar um etanol carbono zero e isso também beneficia o açúcar. Quando você descarboniza essa cadeia, você também vai ter um açúcar de mais baixo carbono ainda. Então, o biometano tem essa beleza. Ele gera um portfólio de produtos de valor agregado e, além disso, contribui para a redução da emissão de carbono na própria cadeia dos outros produtos. Ele tem um efeito dobrado. Nossa, impressionante. Muito bacana. E, Tomás, já que a gente está falando aqui de sustentabilidade, realmente vocês estão muito avançados no tema da descarbonização. Mas a gente precisa falar de um recurso que é bastante escasso. Não bastante escasso, mas que a gente precisa se preocupar com o bom uso desse recurso, que é a água. Então, queria que você falasse um pouco do uso eficiente dos recursos hídricos dentro das usinas, o aproveitamento da água e quais indicadores de performance vocês estão monitorando dentro das usinas nesse respeito. Legal, Priscila. A gente divulgou agora recentemente o nosso relatório de sustentabilidade. Ali tem uma série de indicadores relacionados a esse aspecto e a outros aí, do nosso escopo inteiro de produtos e emissões. A gente passou a olhar já há algum tempo o ecossistema Copersucar. Então a gente tem hoje consumo de água, de energia elétrica, geração de efluentes,
nas usinas, na parte agrícola e na parte industrial, no nosso todo sistema logístico e de distribuição e nas operações que a própria Copersucar tem, terminais, portuários e etc. A gente mede isso mensalmente, então tem um conjunto de indicadores, onde a gente mede a eficiência disso. Esses indicadores são indicadores de redução de emissões de CO2, de consumo de energia elétrica, de uso e reuso de água, de emissões de efluentes. Então, no último ano, por exemplo, a gente reduziu 13% o consumo de energia elétrica no sistema, a gente reduziu 16% a geração de efluentes, e a água, né, é um insumo na usina que faz parte do sistema fechado da usina. A usina ela é um parque de energia autossuficiente em geração da própria energia. Então, no processo de produção da cana de açúcar e de esmagamento, de cristalização e de destilação do etanol, você gera água, você extrai água, essa água é tratada e reusada no sistema e parte dela evaporada, né? Isso gera um vapor que movimenta turbinas e gera energia elétrica para o próprio sistema. Então, a usina é um grande reaproveitador, né, da água para os seus processos internos e também para a geração de energia. E, Tomás, falando um pouco sobre essa agenda de transição energética aqui, eu queria que você falasse um pouco para os nossos espectadores do RenovaBio e do CBio, explicar um pouquinho, né, desses dois programas e o impacto positivo que eles têm aqui, né? O RenovaBio, essa pergunta é muito importante, André. O RenovaBio é um outro exemplo inovador do Brasil em conceber um programa extremamente amarrado e que gera eficiências e benefício, né, para toda a sociedade. O RenovaBio, né, comentaram assim, em geral o que é o RenovaBio, né? O RenovaBio é um programa de descarbonização. É um programa que já tem, né, alguns anos. Esse programa ele nasce primeiro de um arcabouço de certificação. Para você ser apto a gerar um RenovaBio, o conceito do RenovaBio é um atributo verde. Para você ser apto a gerar RenovaBio, você tem que cumprir uma série de critérios de rigor muito forte. Você precisa ter reservas legais e ambientais, você precisa ter todo o cadastro da sua propriedade regularizado, você precisa ter boas práticas de sustentabilidade. Então tem uma série de critérios muito sérios que habilitam uma usina, um produtor, não é só o etanol, né, que gera, pode ser um produtor de biodiesel, qualquer produtor de renováveis, para poder gerar o CBio. Muito bem, a partir da geração desse CBio, você tem do lado do mercado um mecanismo que estabelece metas de quantidade de atributo verde baseado em consumo passado de combustível fóssil. Então ele também amarra que a meta de geração desses créditos, vamos chamar assim, é função da quantidade de combustível fóssil que você gerou no ano anterior. Então, quanto mais combustível fóssil você consome, mais meta de descarbonização você tem. Então, ele tem um incentivo nas duas pontas. Na ponta da habilitação do produtor, quanto mais eficiente você é em ESG, em eficiência de produção, no seu limpeza do seu cadastro, etc., mais condição de quantidade de crédito você tem de gerar. E no outro lado, quanto mais consumo de fóssil você tem, mais necessidade de comprar créditos você vai ter. Então, esse mecanismo ele é muito feliz porque ele é um incentivo, é um motor para você descarbonizar cada vez mais e substituir o combustível fóssil. Como isso é negociado, né, a mercado, o valor, né, gerado pela comercialização desse CBio, ele acaba na cadeia onerando o custo do produto fóssil que chega no consumidor. Então ele também contribui para melhorar a paridade de preço lá na ponta entre o renovável e o fóssil. Incentiva mais a demanda ainda. Então o programa ele é muito bem estruturado, ele é muito bem organizado e nesses 3 anos talvez ele ainda não atingiu a sua maturidade por uma questão de cumprimento das metas. Então hoje a gente tem alguns problemas, né, de partes que não cumprem os objetivos traçados e por isso a gente ainda não chegou numa maturidade. Estamos evoluindo, o arcabouço regulatório também evoluiu agora e isso, né, a gente espera que deva atingir a maturidade aí no curto prazo. Então é um programa do Brasil
eu diria que muito bem amarrado, que gera benefícios para todos os lados, para o produtor, para o consumidor, para a sociedade em geral e para esse motor de substituir o fóssil pelo renovável. Super bacana. Legal. Tomás, a Copersucar apoia um programa desenvolvido pela Universidade de Santa Cecília, em Santos, que atende cerca de 150 atletas, né? Conta para a gente um pouquinho como é esse projeto. Inclusive, eu fiquei sabendo que alguns deles até foram para a Olimpíada, é isso mesmo? A gente ficou muito feliz, muito orgulhoso, né, desses atletas terem, né, ali ido para a Olimpíada. Esse programa hoje tem mais ou menos 150 jovens, é um programa da Unisanta, lá em Santos, que ele é habilitado para atletas a partir de 9 anos de idade e faz parte do conjunto de projetos sociais que a gente tem. A gente tem um programa de projeto social que foca a educação e esporte. Hoje, no sistema Copersucar, a gente tem mais ou menos 200 projetos. Nas usinas também tem grande parte dos projetos lá locais. Esses projetos hoje beneficiam cerca de 300 mil pessoas, né? Foi investido aí cerca de 25 milhões de reais. E faz parte, né, da cultura, né, local, nas realidades onde a gente tem operação. E esse específico, ele está ali no município onde a gente tem operação portuária, né? A gente tem outros projetos lá também e a gente ficou super feliz, né, com o sucesso do projeto e com, né, o sucesso dos jovens que chegaram lá. Muito legal. Muito legal. Bom, essa conversa está muito rica e a gente poderia seguir aqui, mas infelizmente a gente vai chegando ao final do nosso episódio e a nossa já tradicional sessão de dicas. Então, Tomás, começando por você, queria te pedir uma dica cultural, pode ser livro, filme, série, documentário, o que você considerar válido compartilhar aqui com o público do Insights. Legal. Como o nosso tema aqui, né, é transição energética, eu li faz um tempinho, uns 2, 3 anos atrás, um livro muito interessante. É um livro feito por um autor brasileiro, né, o Jorge Caldeira, um historiador. Esse é um livro que foca num conceito do potencial que o Brasil tem de gerar ou de ser uma potência na nova economia de baixo carbono. E ali tem conceitos ou critérios muito interessantes que dizem o seguinte: a velha economia não atribuía um valor para a natureza. O valor vinha do que você consegue extrair da natureza. Não se enxergava a natureza como uma fonte de valor. Se enxergava como fonte de valor o trabalho aportado ou o capital aportado a partir de algo que você extrai da natureza. E o conceito, depois de você usar esse produto que você extraía da natureza, você descartava na natureza. E aí o novo conceito é um conceito de que a natureza tem valor, o recurso natural tem valor e o mundo precisa, né, de um universo econômico de crédito de carbono para atribuir este valor. E aí o livro mostra uma questão muito legal, que ele reconstrói o mapa mundi com o tamanho dos países proporcional à capacidade natural de gerar riqueza a partir da natureza que esses países têm. E o Brasil, no mapa tradicional, que é feito com base em área, né, ele representa 7, 8% da área global. E nesse novo mapa representa 30%. Que é ali a capacidade que a geografia tem de gerar vida, considerando a biodiversidade, o ar, a água e a insolação. Então o livro é muito interessante porque esse livro foi escrito logo depois da pandemia, mas ele traz essa questão, né, da potência que o Brasil é, né, e pode ser. Então acho que tem tudo a ver aqui com a nossa discussão e é muito interessante. Chama Paraíso Restaurável, Brasil Paraíso Restaurável. Ou seja, de acordo com esse critério do livro, o Brasil é uma superpotência. Exatamente. Basta agora, assim, vai acontecer, né? Depende de nós. O livro também traz essa provocação. Tem um outro conceito interessante que o Brasil também tem, que é o conceito da geração distribuída da energia. Os projetos de energia no passado eram projetos centralizados. Você tinha uma usina nuclear centralizada, mesmo uma hidrelétrica, é um polo centralizado de energia. E você tinha que ter uma rede de distribuição enorme para poder ter a capilaridade dessa energia. E o Brasil tem uma condição extraordinária, porque a natureza está espalhada, né, os recursos naturais estão espalhados. A gente tem vento, a gente tem ar, a gente tem água, a gente tem, né, insumos, como a gente estava falando aqui, que podem gerar gás, etc. E eles podem ser gerados de forma descentralizada. E isso também é uma riqueza.
Né? Muito bacana. Muito interessante. André. Eu tenho um livro que eu li recentemente que chama Talking with Strangers, de um autor americano chamado Malcolm Gladwell. Um livro que fala de como você entender o contexto por trás das pessoas, te ajuda a navegar sempre as diversas situações, né? Boas ou ruins. Então é um livro muito leve de ler, muito interessante, muito provocativo também. Acho que me ajudou muito no dia a dia, inclusive. Então recomendo muito. Um livro de cabeceira divertido de ler. Ele mexe muito com essa questão comportamental, né? Ele escreveu também o Blink, o Tipping Point. Perfeito. Né? São todos livros maravilhosos. Eu li todos já. Esse aqui é um que eu tava devendo a leitura e talvez eu acho que é o melhor. Essa fronteira entre psicologia e economia, né? O Outliers é o mais famoso dele, que é muito bom, mas eu acho que esse Talking with Strangers, ele teve mais impacto no meu dia a dia do que os outros, assim. Então, é muito bom. Legal. Davi? A minha dica é uma dica cultural. É a exposição Inflamação do artista plástico Anish Kapoor. Ele está colocando a exposição dele está na Casa Bradesco, que é um centro cultural que foi recentemente inaugurado aqui em São Paulo. Eu convido a todos a conhecerem. Está dentro do complexo Cidade Matarazzo. Assim, a exposição é incrível. Você vai lá, ele inclusive concebeu uma das obras dentro do edifício que foi recentemente restaurado. O lugar é maravilhoso. Depois você pode ir lá visitar a mostra, conhecer a Casa Bradesco e ainda jantar num dos restaurantes do complexo. Boa dica. Inclusive, a mostra chama Inflamação e tem muito vermelho ali, né, nas obras, porque ele fala como o mundo está inflamado, essa questão das queimadas, né, da agressão ao meio ambiente, das mudanças climáticas, o mundo está inflamado. Então, boa dica. Fica o convite para conhecerem a Casa Bradesco. Bom, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco, e eu tive o prazer de conversar com Tomás Manzano, CEO da Copersucar. Tomás, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Foi um prazer aqui participar desse bate-papo. Obrigado. Queria agradecer também a André Moore, Head do Investment Banking. André, mais uma vez, obrigada. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado, Tomás. E ao Davi Bessegato também, superintendente sênior de negócios do Bradesco Corporate. Obrigada, Davi. Obrigado, Priscila. Obrigado, Tomás. E vocês já sabem que o Insights está nas principais plataformas de áudio. Estamos também no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga a gente por lá, mande suas dúvidas, perguntas, sugestões pelo nosso inbox. Tchau, até a próxima!